Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um review do livro Netter Anatomia Clínica. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Natália Reineck, muito prazer. Seja bem-vindo ao meu canal Anatomia Etc., onde a gente traz aulas aí de anatomia, fisiologia, mas eu também falo de ciência, dicas de estudos, dicas de livros e reviews de livros também. Eu sempre deixo aqui na descrição dos vídeos os links para as minhas redes sociais. Se você quiser me seguir um pouquinho mais de perto, eu tô sempre lá no Instagram. E eu também deixo o site Anatomia Etc., onde você pode ter acesso aos meus cursos e também a uma lista completa aí dos livros que eu indico para vocês. E hoje eu vou fazer um review de um livro para vocês super interessante, que é o Netter Anatomia Clínica. Não é o Atlas de Anatomia do Netter, é um livro-texto de anatomia chamado Netter Anatomia Clínica. Espero que vocês gostem. Bom, então aqui a gente tem o livro Netter Anatomia Clínica. O Netter é muito famoso pelo seu Atlas de Anatomia, mas eu resolvi hoje trazer aqui o livro Anatomia Clínica do Netter, exatamente para eu trazer um livro diferente aí que nem todo mundo conhece. Em primeiro lugar, o livro de Anatomia Clínica ele é diferente de um Atlas de Anatomia. O Atlas de Anatomia é um livro que vai trazer as ilustrações, né, das estruturas anatômicas com muita riqueza de detalhes e que traz também a nomenclatura para essas ilustrações. Isso sem trazer muitos detalhes, muito texto a respeito dessas estruturas. Já o livro de anatomia clínica, ele não vai trazer tantas riquezas de detalhes de estruturas anatômicas, mas em compensação, ele traz as associações, né, entre a teoria da anatomia com a prática clínica. Então, ele vai trazer, sim, as principais estruturas, não com tantos detalhes quanto no Atlas, mas ele vai relacionar essas estruturas às principais patologias ou ocorrências relacionadas com aquela estrutura anatômica. Então, é um livro super legal, que eu super indico, principalmente para você que quer e que precisa fazer esse link entre a teoria e a prática da anatomia, o que é necessário para todos os profissionais da área da saúde, né? Então, começando aqui, eu tenho aqui a tradução da 4ª edição do Netter Anatomia Clínica, capa mole, e eu já vou abrir para mostrar para vocês como que o livro é por dentro. O livro já começa aqui, ó, na contracapa, a gente vai ter as instruções para entrar no Evolution, que é um site onde você pode ter acesso a um conteúdo digital que está relacionado a esse livro. Eu não sei se eles ainda têm esse tipo de serviço, né? Eu acredito que sim, porque quem vende hoje esses livros aqui da Elsevier é o Grupo GEM, mas acredito que eles devem continuar com esse sisteminha, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 4ª edição do Netter Anatomia Clínica, o autor, o ilustrador, né, e os ilustradores colaboradores. Aqui a gente tem dedicatória, fala quem fez a revisão científica e tradução, fala um pouquinho sobre os artistas, falando do Frank Netter e depois do Carlos Machado, que foi escolhido aí para ser o sucessor, né, do Dr. Netter. Então, conta um pouquinho sobre cada um deles, fala um pouco sobre o autor do livro, traz os agradecimentos do Hansen, né, do autor do livro, e já começa com um prefácio. No prefácio, o livro fala um pouquinho sobre a anatomia humana e vai falando sobre o livro em si. Então, ele traz quais são os diferenciais do livro, fala que no livro ele vai ter um capítulo introdutório destinado a orientar os estudantes em relação a cada sistema, vai trazer um conjunto de orientações clínicas ao final de cada capítulo, traz embriologia básica de cada sistema e também o acesso online a quadros adicionais de foco clínico, que são os quadros onde ele traz esses casos clínicos, as patologias, né, e as principais ocorrências, né, alterações que acontecem naquelas estruturas anatômicas. Depois do prefácio, a gente já tem o sumário. No sumário, a gente vê aqui que no capítulo 1, né, nós temos
a introdução ao corpo humano, onde ele fala um pouco de cada sistema, né? E aí ele já começa a falar sobre as regiões do corpo. Então, capítulo 2, dorso, capítulo 3, tórax, abdômen, pelve e períneo, membro inferior, membro superior, cabeça e pescoço. E no final a gente tem o índice em ordem alfabética. O que é legal desse livro é que ele vai trazer tudo isso de forma bem resumida e prática. O livro é super didático e ele realmente resume as estruturas principais e as principais patologias. Aquilo que realmente é importante você saber para a prática. Então, ele acaba sendo um livro não muito robusto, obviamente que é um livro grande, mas ele não é tão grande quanto, por exemplo, o Anatomia Clínica do Moore, né, ou Anatomia Orientada para a Clínica, e ele, obviamente, é mais resumido, mais sucinto, mas ele vai direto ao ponto. Então, aqui no capítulo 1, aqui ele vai trazer os quadros de foco clínico, né? Então, é um sumário dos quadros de foco clínico. No capítulo 1, como ele fala dos sistemas, ele vai trazer diversas doenças, psoríase, queimaduras, linhas de Langer, fraturas, doença articular degenerativa e assim por diante. No capítulo 2, como ele fala de dorso, ele traz escoliose, fraturas cervicais, osteoartrose, osteoporose e assim por diante. E aí ele também vai listando, né, os quadros que ele traz de patologias de tórax, de abdômen, de pelve, períneo. Vejam que é bastante coisa. Membro inferior, membro superior, cabeça e pescoço. Então, aqui na introdução, eu vou mostrar a introdução e depois eu mostro um capítulo de região para vocês. Ele sempre traz no início dos capítulos esse quadrinho coloridinho, né? Já com um resumo dos tópicos que ele vai abordar. Então, no capítulo de introdução, ele começa falando aqui de terminologia, fala de posição anatômica, fala de termos de relação, planos anatômicos, movimentos, explicação sobre variação anatômica, e aqui ele traz as imagens, ó, anatomia de superfície, trazendo cada região do corpo, os planos, aqui os termos, né, de posição e de relação, os movimentos, traz um quadrinho aqui com o termo, definição. Então, ele é um livro super didático e muito visual, muito bem ilustrado, né? Como todos os livros do Netter. E ele segue falando de cada sistema do corpo. Fala da pele, do sistema esquelético, das articulações, sistema esquelético aqui, ó. Articulações, tipos de articulações, sistema muscular. Aqui, ó, falando do sistema esquelético, ele já traz um quadro de foco clínico falando um pouco sobre fraturas, os tipos de fratura, doença articular degenerativa. Começa a falar sobre sistema cardiovascular. Então, vejam que é um livro bem ilustrativo, resumido e bem ilustrativo. Terminando o capítulo, vamos lá no finalzinho. Terminando o capítulo, a gente vai ter sempre um quadrinho mostrando o que você tem acesso online, que não tem aqui no livro. Então, nesse capítulo, a gente vai ter um quadro de miastenia graves para ser acessado pela internet. E ele termina sempre com um teste seus conhecimentos, com perguntas e respostas. E o gabarito, né, das respostas, ele está logo na sequência do questionário, o que é muito interessante para você não perder tempo e ir lá para o final do livro para achar o gabarito depois que você responde. Na sequência, ele começa com as regiões. Eu vou mostrar só essa primeira aqui para vocês verem mais ou menos como funciona. Mas é igual o primeiro capítulo. Ele traz esse quadrinho com um resumo dos principais tópicos que vão ser abordados, traz as informações descritivas em relação àquela região que vai ser abordada no capítulo, e já vai trazendo as imagens e os quadros de foco clínico. Aqui, por exemplo, ele está falando sobre escoliose, aí ele vai falar sobre fraturas cervicais, depois sobre osteoartrose e assim por diante. Vejam que ele traz ilustrações, né, para você identificar as estruturas anatômicas, porém não tão detalhadas quanto num livro Atlas. Lá no final do capítulo,
vai ser o mesmo esquema. Ele termina com um quadrinho das patologias que você vai encontrar para acesso na internet e depois com uma lista de exercícios seguida do gabarito. E assim ele vai por todo o livro, né, em todos os capítulos, como a gente viu lá no sumário, e ele termina, como em todos os livros, né, com um índice em ordem alfabética, onde você pode encontrar o termo, né, os termos que você está querendo pesquisar ou querendo estudar, e você consegue encontrar qual a página que aquele termo é citado no livro. É um livro muito legal que eu super recomendo. Aqui atrás ele traz mais algumas informações, né, e ele fala, ó, que o livro é mais conciso, mais visual, mais clínico. É exatamente isso, é um livro bem didático, que tem uma leitura prática, bastante ilustração e traz aí realmente aquilo que é mais importante e que tem mais relevância clínica. Aqui ele fala que tem os boxes de foco clínico, né, com mais de 200 correlações clínicas, as estruturas anatômicas, né, das patologias com as estruturas anatômicas, traz tabelas de características que explicam essas relações, né, entre estrutura e função, tabelas de músculo, ligamento, articulação, questões de revisão com as suas respostas. E ele fala também do formato portátil, por não é exatamente portátil, né? Mas ele é um livro realmente um pouco menor do que os outros de anatomia clínica. É isso aí, pessoal. Esse é o livro Netter Anatomia Clínica. Espero que vocês tenham gostado dessa revisão. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse review. Se você gostou desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo que você gostou e eu posso fazer o review de outros livros de anatomia, de fisiologia para vocês. Não deixa também de curtir o vídeo e se você quiser ser avisado todas as vezes que eu colocar um conteúdo novo no ar, ativa o sininho de notificação, porque o YouTube acaba não entregando o meu conteúdo para todo mundo que é inscrito no canal. Eu vou ficando por aqui, bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.